Para a maioria das pessoas, os superpoderes é o que mais chama a atenção das pessoas nesse mundo dos quadrinhos, né? Seja na Marvel ou na DC Comics. E é sempre emocionante quando um personagem novo aparece com um pacote de poderes inéditos, nunca visto, né, nos quadrinhos, né? Ou também quando um personagem clássico, antigo da editora, acaba recebendo um upgrade, uma atualização nos seus próprios poderes. Mas tem alguns personagens que não devem gostar muito dos seus próprios poderes, já que para alguns os seus poderes podem ser uma condenação, uma maldição, um castigo eterno que eles devem levar por toda a sua vida. E são esses os personagens que vamos ver aqui nesse vídeo de hoje, cara. Então se ajeita aí, deixa o like, bater uma meta aqui de 5.000 likes, se inscreve no canal e veremos agora os 12 personagens com poderes incontroláveis. Número 1, esse aqui não é um personagem, é um grupo, os Mutantes. O GNX é uma faca de dois gumes no universo dos quadrinhos da Marvel. Você pode nascer com um poder capaz de destruir planetas com um único pensamento, ou então de ter um corpo que se autodestrói, ou então o poder de fazer todo mundo à sua volta pegar fogo, como já aconteceu. Depende da sua sorte. É claro que não são todos os mutantes que entram aqui nessa lista, nessa categoria, né? A maioria dos níveis ômegas e dos alfas tem total controle dos seus poderes, né? A maioria, alguns meio que perdem o controle, enquanto praticamente todos os Mulorks, né, que é outro grupo dos mutantes, possuem alguns poderes defeituosos e incontroláveis. Mas para não deixar a lista com vários mutantes aqui de forma repetitiva, eu uni então nessa primeira parte aqui todos os mutantes, né? Alguns exemplos de mutantes que não controlam os seus próprios poderes é o Legião, o filho do professor Xavier, tem várias personalidades na sua cabeça querendo assumir o controle do corpo. É difícil para ele conseguir tomar conta ali dessas personalidades e manter, né, em sã consciência. Temos também o Ciclope, né, que sofreu um acidente ali quando era jovem na sua infância e acabou perdendo a habilidade de controlar os seus próprios poderes. Temos a Vampira também, que não consegue controlar os seus poderes de absorção de outras habilidades, né, e acaba absorvendo até mesmo a energia vital de outras pessoas quando ela toca. E tem até alguns mutantes com um descontrole menor dos seus poderes, como por exemplo o caso do próprio Wolverine. O Wolverine, ele não consegue controlar os seus poderes de fator de cura, a super regeneração. Se você ferir ele, ele vai se regenerar, querendo ou não. Então acaba também sendo um descontrole. Só que no caso aqui do Wolverine não é ruim não ter esse descontrole. Como eu disse, os poderes de alguns mutantes variam de acordo com a sorte dele ou com o bom humor também do roteirista que está escrevendo aquela história. Próximo da nossa lista, uma personagem que também não tem controle nenhum dos seus poderes, a Liz Sherman. Essa personagem vem diretamente do universo dos quadrinhos de Hellboy. Ela, quando tinha 11 anos de idade, destruiu todo o quarteirão onde ela vivia, ao despertar os seus poderes de manipulação do fogo, matando um total de 32 pessoas nesse processo, incluindo toda a sua família. Por um tempo, ela acreditava que os incêndios eram culpa dos seus pecados, né? Até conseguiu manter ali por um tempo esses poderes sob controle, escondidos. E então, né, ela pensou que esse poder havia sumido, até um garoto puxar o seu rabo de cavalo, o seu cabelo, né? E aí ela destruiu mais um quarteirão inteiro nesse momento. Ela foi se mudando de forma constante entre os membros restantes da família dela, né? Passava por um tio, por uma tia, porque todo mundo tinha medo dela, então todo mundo meio que passava ela para outros familiares. Até que ela foi presa pelas destruições, né, que ela causou. Depois ela fez amizade com o próprio Hellboy. Os seus poderes são basicamente a pirocinese, que é a geração e o controle do fogo, e também habilidades corpo a corpo ali de luta que ela conseguiu devido a alguns treinamentos. Porém, essa pirocinese, como eu falei, ela não controla isso. Então, vira e mexe, ela acaba matando um monte de pessoas quando tá querendo usar os seus poderes ou quando perde o controle. Próximo personagem, temos o Capitão Universo. O Capitão Universo não é um poder, mas sim uma força cósmica. Ela existe para proteger o universo de ameaças internas e externas. E para isso, ela possui um hospedeiro que esteja mais próximo ali do desastre aparente. Força Enigma já possuiu, por exemplo, o Homem-Aranha. Também já esteve na posse da X-23, da Mulher Invisível, até mesmo do Fanático e do Demolidor. Eu tenho um vídeo aqui no canal de todos os hospedeiros da Força Enigma, né, da Unipower, né, do Capitão Universo. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, depois você assiste lá para ver quais são os mais poderosos. Essa energia só empresta os seus poderes para que a ameaça em questão ali seja neutralizada. Qualquer personagem que tente usar os seus poderes para um ganho próprio perderá o posto de Capitão Universo. Dessa forma, a energia cósmica sai desse hospedeiro e vai em busca de um
um hospedeiro mais apropriado. Então todos os hospedeiros, digamos que não tem controle total sobre esses poderes, não conseguem usar do jeito que eles quiserem. Se eles tentarem fazer isso, eles perdem os poderes. Então, querendo ou não, é um poder incontrolável também. A gente falou de Capitão Universo, vamos falar agora de Capitão Átomo. O Capitão Átomo é um dos personagens mais poderosos de toda a Liga da Justiça, sendo que no seu auge ele venceria facilmente o Superman, cara, pra você ter uma ideia. Os seus poderes são resultados de um experimento feito pelo governo na época em que ele ainda era apenas um militar que servia ali o exército americano. O erro no experimento fez com que ele se tornasse um ser de energia pura, coberto por um traje que mantém a sua forma humanoide. Seus poderes são insanos, desde teletransporte até mesmo a manipulação da matéria e do tempo. Ele era confiante o suficiente para tentar bater de frente com o próprio Dr. Manhattan, que a gente sabe que é super poderoso. Só que obviamente ele acabou fracassando, né? O Dr. Manhattan é praticamente um deus. Como o seu corpo é energia pura, ele ficou preso dentro do seu próprio traje, aonde se o traje romper, a energia vaza e destrói tudo no caminho ali, além também dele acabar morrendo no processo. Teve alguns momentos, por exemplo, que o Superman tava lutando contra ele, outros pesos pesados assim, e deram um golpe muito poderoso no Capitão Átomo. E aí quando ele recebe esse golpe, cara, ele tem que ir pro espaço, ou então alguém tem que prender ele em um campo de força, porque se ele tomar um golpe e esse golpe explodir ele, meu irmão, vai varrer todo o quarteirão, talvez até a cidade inteira ali, de destruição e morte. Próximo personagem temos o Raio Negro. O Raio Negro é o Inumano mais poderoso de todos e um dos seres mais fortes do universo Marvel também. Quando o Inumano chega na sua juventude, né, numa fase mais adulta ali, ele é exposto às névoas terrígenas e desperta o seu poder inumano. Com o Raio Negro acabou sendo um pouquinho diferente. O seu pai era um cientista e expôs o seu filho desde a infância às névoas terrígenas. Isso fez com que ele tivesse o poder de um deus, cara, muito mais poderoso do que o Inumano comum. Porém, né, ter todo esse poder gigantesco fez com que ele também não tivesse controle nenhum desses poderes. Dentre os seus vários poderes, a sua voz se tornou tão poderosa que ao chorar, ele destruiu toda a sua cidade natal. Ele teve que ficar trancado toda a sua adolescência até aprender a não emitir nenhum som. Nenhum som. Não pode fazer assim, ó. Não pode. Morreu todo mundo. O seu pai, né, pra ajudar ele a controlar esses poderes, induzia o jovem Raio Negro a alguns pesadelos, para que quando ele acordasse, ele não emitisse nenhum som. Então ele tinha que aprender a acordar sem fazer nenhum som. Ele tinha que controlar os seus poderes mesmo dormindo. É um poder insanamente poderoso, capaz de ferir até mesmo entidades cósmicas como os Celestiais. Mas tem um preço. O Raio Negro nunca mais poderá falar, cara, porque senão vai destruir tudo em seu caminho. Próximo, não podemos esquecer do Gladiador. O Gladiador é um dos vários personagens parodiados do Superman ali, que tem todo o pacote de poderes do Superman, né, dentro da Marvel. Isso então dá a ele ali super velocidade, voo, super força e até mesmo uma versão da visão de calor. A Marvel não mediu esforços para deixá-lo extremamente parecido com o Homem de Aço, né, da sua rival da DC Comics, mas tem um detalhe que o torna diferente de um kryptoniano como o Superman. O Gladiador só é tão poderoso quanto ele acredita que seja, então a sua força vem diretamente também da sua autoconfiança e um pouco da sua força de vontade. Várias vezes nos quadrinhos ele apareceu com níveis de poder ali diferente, e isso é justificado, por isso que eu mencionei pra vocês. Quanto mais ele duvidar das suas próprias capacidades, mais fraco ele vai ficar com o passar do tempo. Então ao mesmo tempo que ele pode ir tirar satisfações com personagens como o Thor, por exemplo, ele também pode apanhar para o Namor ou coisa. Depende do momento ali, como é que ele vai estar internamente, porque ele não controla muito bem esses poderes. Temos agora a Thor, pois é, a poderosa Thor, apresentada também recentemente nos filmes da Marvel, né, em Thor, Amor e Trovão. Tem uma história bem trágica quanto aos seus poderes nos quadrinhos. É claro que o poder não é de fato dela, mas sim do Mjolnir e do próprio Thor, mas eu acredito que vale a pena colocá-la aqui na lista e explicar pra vocês. A Jane Foster estava passando por um tratamento de câncer quando o Mjolnir a convocou para ser uma nova portadora do martelo. Ela então ganhou a força e os poderes do filho de Odin, do Thor, né? Mas nem tudo são flores. Uma das características do martelo é que ele pode curar qualquer doença ou veneno do seu portador, mas como o câncer é algo natural, né? Faz parte do corpo dela, o Mjolnir não o reconhecia como uma doença, mas em contrapartida ele reconheceu os remédios da quimioterapia como uma droga e expulsava essas drogas do corpo dela, e com esse processo era automático, cara. Cada vez que
que ela se transformava na poderosa Thor, isso fazia com que Jane Foster, toda vez, né, que voltasse à sua forma humana, voltasse ainda mais doente, mais debilitada, até que ela se sacrificou jogando o Mjolnir no sol e finalmente acabou descansando e encontrando Valhalla. Isso foi bem parecido também no próprio filme, né, Thor, Amor e Trovão. Então ela também não tinha controle de todos os poderes que estavam ali, ela não conseguia desligar alguns poderes, ligar outros, né, ficou meio complicado isso pra ela. A gente não pode também esquecer do Homem Radioativo. O Homem Radioativo é um vilão chinês que se expôs a doses de radiação para tentar conseguir uma imunidade a essa radiação. Ele não só ficou imune à radiação, como também começou a produzir radiação através do seu corpo de uma forma incontrolável. Isso significa que ele não pode desligar os seus poderes e está sempre liberando uma quantidade maciça de radiação. Por isso então ele é forçado agora a utilizar um traje de contenção para evitar ao máximo prejudicar as pessoas à sua volta, senão ele andaria e parecia que tá em Chernobyl, todo mundo ali ia morrer de radiação, né, com esse contato à radiação. A gente não pode esquecer também do Motoqueiro Fantasma, meus queridos. O Motoqueiro Fantasma, assim como o Capitão Universo, não é limitado a uma única pessoa, isso é um título, né, o Ghost Rider, mas ao invés de ser um poder cósmico, é um poder demoníaco, geralmente conseguindo a partir de um pacto com o próprio Mephisto, o demônio da Marvel. Existiram vários, né, Ghost Riders ao longo de milhares de anos que a humanidade existe, e todos têm a mesma função: punir os pecadores. Com a chegada da noite, os seus poderes se despertam e uma vontade incontrolável de ir atrás dos mais cruéis criminosos toma conta dos seus portadores. Nenhum dos motoqueiros fantasmas gosta do seu cargo e todos já tentaram se livrar dele. Eventualmente, a maioria ali dos Ghost Riders entenderam que era melhor eles mesmos usar esses poderes para o bem do que deixar para um outro hospedeiro maluco assumir esses poderes e usá-lo pro mal. Mas é que nem eu falei, cara, a maioria dos motoqueiros fantasmas, muitas histórias, não tem controle desses poderes, porque quem assume eles, né, quem assume esses hospedeiros são espíritos demoníacos ou alguns espíritos, né, angelicais, como o próprio Zarathos, que é um espírito ali que fazia parte, né, dos guerreiros de Deus. No primeiro filme do Motoqueiro Fantasma, né, que a gente teve em live action, deu pra ver um pouquinho que quando chegava ali à noite, o Ghost Rider, né, o espírito da vingança, queria tomar conta do corpo do Johnny Blaze pra ir caçar os pecadores, e o Johnny Blaze não tinha controle nenhum. Ele tentava até não se transformar em alguns momentos, mas se transformava, cara, é incontrolável isso. Numa lista como essa, a gente também não pode esquecer do incrível Hulk. E o Hulk, convenhamos, né, dispensa apresentações. Até mesmo quem não conhece o universo dos filmes ou dos quadrinhos conhece o Hulk, né, sabe que ele é um sinônimo de super força e destruição. Graças ao transtorno de múltiplas personalidades que o Bruce Banner adquiriu quando era uma criança, né, teve alguns traumas ali na infância, ele não consegue de forma nenhuma ter controle sobre o corpo do Hulk quando se transforma. Uma das várias personalidades que vivem na mente do Bruce Banner assume o corpo e faz o personagem fazer o que bem entender. O problema é quando a gente tem um personagem forte o suficiente para mover montanhas com as próprias mãos, né, com uma personalidade infantil, por exemplo, né? Isso é o caso do Hulk. Chegou a um ponto em que os seus amigos o lançaram para outro planeta, né, no caso os Illuminatis, por medo de que o Hulk poderia fazer quando estivesse descontrolado aqui no planeta Terra. Isso sem contar toda a emissão de radiação que o personagem também traz consigo. Pois é, cara, o Hulk é cheio de radiação gama e ele acaba exalando isso também e pode sim ferir algumas pessoas com isso, né, passar essa radiação para outras pessoas. Se bem que os quadrinhos não costumam abordar tanto essa parte da radiação, né? Incrível como nenhum personagem tem câncer só de andar perto do Hulk, mas isso era pra acontecer. Não sei de nada, não sou... Mano... Tô com saudade do Hulk incontrolável nos cinemas, nas animações. Porém, nos quadrinhos, a gente tem o Hulk super incontrolável, né? Uma grande saga que fez muito sucesso agora foi Immortal Hulk, aonde o Bruce Banner, aí mesmo que não tinha controle nenhum, porque durante as noites, cara, até remetiu um pouco às histórias de terror, durante as noites, o Hulk assumia o controle total do corpo do Bruce Banner, mesmo que se o Bruce Banner não perdesse o controle, não tivesse com uma emoção ali, um batimento acelerado, né, como aconteceu nos filmes. Mesmo assim, toda noite, o Hulk, o incrível Hulk, tomava conta do corpo do Bruce Banner. Próximo temos também o Sentinela. E o Sentinela, como eu falei, é o Superman da Marvel, mas esse aqui, ele sofre o mesmo mal que o Hulk. O Sentinela tem poderes divinos, super força, pode voar, controla a matéria e até mesmo tem imortalidade, lança rajadas de energia, etc. Porém, a sua mente é tão fraca quanto a de qualquer super-herói. Na verdade, a mente dele é mais fraca do que qualquer um
não, cara. Assim como o Hulk, né, o Sentinela tem a sua mente repartida entre o Robert Reynolds, que é o Sentinela, e o Vácuo, uma contraparte maligna, uma personalidade maligna que tem dentro da mente do Sentinela. Pra você ter uma ideia, o Vácuo consegue causar mais medo do que o próprio Hulk quando o Vácuo está descontrolado. Ele é forte o suficiente para partir o Ares, o deus da guerra, ao meio e enfrentar quase todos os heróis da Terra, todos os Vingadores ao mesmo tempo. Existem pouquíssimos personagens que podem, né, segurar o Vácuo quando ele está fora de si, descontrolado. O Hulk, o Raio Negro, o Thor e até mesmo o Gladiador, todos eles podem aguentar trocar alguns golpes ali com o Sentinela, porém nenhum deles, cara, possuem garantia de vencer em um duelo contra o Sentinela no estado de vácuo. Ele é muito poderoso e muito descontrolado. A gente também não pode esquecer da Feiticeira Escarlate, para completar a trindade de personagens descontrolados clássicos, né? Um dos quadrinhos, histórias, sagas mais famosas e importantes da Marvel, né, também dos mutantes, foi Dinastia M. Nesse quadrinho, a Feiticeira Escarlate descobriu que tinha dois filhos que haviam sido perdidos por terem sido criados ali depois pela sua mente. Eles de fato nunca existiram, né? É bem como a gente viu lá em WandaVision e em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. É exatamente aquilo lá, só que muito melhor. Mas bem, essa informação de que os filhos dela nunca existiram, era tudo fruto da sua imaginação, fez a personagem ficar absurdamente descontrolada, matando até mesmo a sua mentora, a Agatha Harkness, né, que era uma outra bruxa lá, e criando uma realidade alternativa onde os seus filhos estavam vivos, né? Foi necessário unir ali os X-Men, Vingadores, os heróis urbanos, tipo Luke Cage, vilões, Doutor Estranho, todo mundo, cara, pra tentar impedir a Wanda nesse momento. No final das contas, ela surtou e disse a clássica frase, né? Chega de mutantes, no more mutants. E quando ela falou isso, ela reduziu os mutantes de toda a Terra apenas para 20 pessoas. Até os dias de hoje, ela tenta se redimir por ter feito isso, cara. E até hoje, os mutantes tentam se recuperar da quase extinção e muitos mutantes ainda não possuem seus poderes de volta. Ali foi um descontrole total da personagem. Teve outros momentos também que ela teve problemas de controlar esses poderes. Na real é que a Wanda nunca foi muito boa em controlar os seus poderes, né? A gente teve, por exemplo, na animação X-Men Evolution, que tinha uma versão alternativa da Wanda lá, também não controlava os poderes. A Wanda teve aquele problema lá em Sokovia, que fez até lá em Guerra Civil criarem, né, o Acordo de Sokovia. Então assim, a Wanda não é sinônimo de controlar os seus poderes em live action, nem em animação, e nem nos quadrinhos. Mas e aí, tem mais algum personagem que eu esqueci que não controla os poderes? Comenta aqui embaixo que a gente vai conversando. Comenta ideias de vídeos também. Tá saindo vídeo todo dia no canal. Te espero aqui amanhã, cara. Valeu!